Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. Na apresentação do programa, evangelista Rodrigo Gomes, esse que vos fala, na técnica de som, da apresentação e produção, presbítero irmão Geel Móvel e o nosso presidente pastor Elias Verlich. É a Assembleia de Deus de Lages, edificando o Brasil e o mundo. Louvamos a Deus por isso. E louvamos a Deus também, desde já agradeço a todos os alunos e professores que estão sempre ligados nas nossas videoaulas e também no nosso canal. Deus abençoe a todos. Vocês são evangelistas na seara do Senhor. Meus amados irmãos, a lição de número 11, que tem como tema ética cristã, vícios e jogos. Nós vamos aprender o que a Bíblia fala acerca dos vícios e dos jogos. São males que devemos evitar na postura ética cristã. Não devemos ter nenhuma postura relacionada aos vícios e também aos jogos. E vamos fazer aqui uma diferenciação em relação aos jogos. Existe um grau, um nível de pecaminosidade na questão dos jogos. Diga-se de passagem, na sociedade é mencionado os jogos de azar. Mas todo tipo de disputa que gerem contendas, que gerem prejuízos para a família, que gerem prejuízos para o orçamento familiar, tudo aquilo que gera um prejuízo, e nós temos aqui no linguajar popular, tudo aquilo que em excesso é praticado não é saudável para a saúde espiritual e nem para a saúde familiar. Então nós temos que ter equilíbrio, mas referindo-se mais voltado aqui, principalmente aos jogos de azar, vamos aprender o que a Bíblia fala, aquela compulsão em querer ganhar dinheiro de maneira ilícita, com o logro, e muitas das vezes prejudicando dezenas de pessoas, a si próprio e a família. Nós vamos aprender o que a Bíblia diz sobre isso. Nós vamos hoje aqui ler alguns pontos da lição, uma lição muito bem elaborada. Parabenizo a todos os irmãos que trabalharam na compilação dessa lição. E vamos ver aqui alguns pontos da lição que é importante. Mas também eu vou frisar bastante aqui, depois vou estar postando os slides, vou frisar versículos da Bíblia. Porque nós sabemos, nós do meio evangélico cristão, sabemos que o vício é um pecado, sabemos que os jogos de azar são pecados, mas quando temos que dar razão da nossa fé, não sabemos onde está na Bíblia. Então fica um pouco infrutífero saber apenas que é pecado, mas não saber encontrar na palavra de Deus os textos que afirmam que isso é pecado. Nós temos que saber encontrar na Bíblia para podermos dar razão da nossa fé. Daí a importância de frisarmos aqui os textos bíblicos. A lição também está recheada de informações bíblicas acerca desse assunto, mas eu elaborei aqui os principais versículos da Bíblia acerca dos vícios e também dos jogos, ok? A lição tem 3 partes, é uma lição curta, não é extensa. No domingo os irmãos vão poder aí, com tempo maior, dialogar com todos os alunos. A primeira parte diz vícios, a degradação da vida humana. A segunda parte, jogos de azar, uma armadilha para a família. E a terceira parte, muito bem aqui colocado, vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. O primeiro tópico, aqui o primeiro ponto do primeiro tópico diz o pecado do alcoolismo. Olha que interessante, o consumo do álcool é tanto um vício como um pecado. Se alguém não sabia, é um pecado. Por quê? Porque é uma bebida forte que faz com que a pessoa perca a sobriedade e a pureza espiritual diante de Deus e dos homens. A bebida forte nunca trouxe benefício para os filhos de Deus. É tanto que os levitas não podiam beber bebida forte, os sacerdotes não podiam beber bebida forte, os nazireus não podiam beber bebida forte, não podiam nem tocar. E nós sabemos, na linguagem espiritual, que isso já apontava para uma postura pura e santa da igreja, porque o Senhor hoje, na sua igreja, fez de nós sacerdotes. Nós somos sacerdócio real. Então nós temos que entender que temos que ter 100% de sobriedade e pureza. Por isso a Bíblia diz
que toda aparência do mal, tudo aquilo que é mal, nós não devemos nos relacionar. Então, um abismo chama outro. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a bebida forte. Então, se é uma aparência do mal, se promove o mal, não devemos nos relacionar. Devemos dar vazão aos sentidos e impulsos e desejos do Espírito Santo e refrear os impulsos da nossa carne. Tem pessoas hoje que tentam a todo custo sustentar por dentro da Bíblia um desejo carnal que ele tem de beber. Aí não, mas na Bíblia eles bebiam vinho e etc e tal, e a Bíblia permite, e eu bebo. Na verdade é um desejo carnal que a pessoa quer sustentar esse desejo, quer encontrar um texto na Bíblia. Se você vai estudar, pegue a Bíblia Pentecostal. A Bíblia Pentecostal vai ensinar que o suco que eles beberam, principalmente Jesus, era o fruto da vide. O que significa o fruto da vide? O fruto da vide, ele é tomado antes da fermentação. Não tem álcool, tá? A introdução do álcool no vinho é uma coisa já da época depois de Cristo, da época da graça. No Antigo Testamento tinha as bebidas fortes, mas não tinha essa mistura que tem hoje, não era assim. Eles bebiam o suco da vide e bebiam o suco da vide fermentado. Então, depois que fermentava, aí embriagava. Mas quando a Bíblia fala que eles bebiam o suco da vide, como Jesus, o fruto da vide, é o suco antes da fermentação. Até porque eles não podiam beber suco fermentado, porque embebedava. Então, na lei dos sacerdotes, dos nazireus, eles não bebiam bebida forte, nem tocavam. E quando Jesus tomou o fruto da vide, era sem fermentação. Em hipótese alguma corria risco de embriagar. Então você tem que ter conhecimento de como a Bíblia apresenta esses textos para não usar de pretexto. Não, mas Jesus bebia o vinho, eu vou comprar vinho no mercado com álcool, não tem problema nenhum, e vou tomar e tal. Na verdade é um pretexto para continuar sustentando um desejo da carne. Quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo me libertou da noite para o dia. Me fez entender que eu não devo, jamais, comprometer a pureza espiritual. E uma coisa que está destruindo tantas famílias, que é a bebida forte, que é o álcool, eu que sou um sacerdócio real, eu vou ficar também me envolvendo com essas coisas. O Espírito Santo me fez entender na hora. Não foi nenhum auxiliar, nenhum diácono, nenhum presbítero, nenhum evangelista, nenhum pastor que ensinou para mim, digo, ó, não faça isso. Não, o Espírito Santo tirou do meu coração, me fez entender. Isso não agrada a Deus. Fiquei liberto na hora. Então quem me libertou foi o Espírito Santo. E aí entendi pela Bíblia, não, os filhos de Deus não podem. Nós vamos aprender aqui e entender essas questões. Mas em relação ao alcoolismo, é um pecado você se envolver com o alcoolismo, e a Bíblia fala, tem as listas negras da Bíblia, nós vamos ver algumas aqui, a Bíblia fala dos bêbados, dos alcoólatras. Então, irmãos, temos que ter uma postura santa. E outra coisa, se nós não formos diferentes dos alcoólatras, dos bêbados, que tocam na bebida forte, se nós não formos diferentes deles, quando que eles irão sentir necessidade de mudar? Se nós que dizemos que somos o povo de Deus, somos iguais. Também nos relacionamos com coisas que não agradam a Deus. Então nós temos que ser diferente. Por isso que eu vou ler um texto aqui, depois quero que você anote. Não andeis nos costumes dos povos. Quem não teme a Deus tem esses hábitos. Nós não podemos ter os mesmos hábitos pecaminosos das pessoas que não temem a Deus, ok? Eu deixo essa palavra introdutória aqui, pelo Espírito Santo, aos irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque está virando moda, irmãos, no meio evangélico, a chamada bebida social, ou chamado beber socialmente, só um pouquinho não faz mal, tem que manter o equilíbrio, não pode ficar bêbado. Não, irmãos, um abismo chama outro, viu? Se a pessoa começar a ceder, ela vai perder a espiritualidade, ela vai acabar perdendo o temor. E agora, esse tempo, eu conversei com um rapaz que, infelizmente, é um presbítero da igreja, está desviado, está no vício do álcool, e ele disse, ó, sabe quando que eu caí? Quando eu fiz uma fervida quente de cachaça para curar a gripe. Eu fervi a cachaça para tomar, para curar a gripe. E aquele gosto da cachaça ali, eu não parei mais de tomar, comecei a tomar aos pouquinhos, achava que me mantinha equilibrado, e hoje estou aí, não consigo parar de beber, estou desviado. Estão vendo, irmãos? Ele não imaginava
o risco que estava correndo de se envolver. Então, se você quer valorizar a pureza espiritual da tua vida, a tua santidade e a prosperidade e pureza do teu ministério, não se relacione com nada que tenha aparência do mal. Bebida forte não deve pertencer à postura dos filhos de Deus, principalmente obreiros e homens que estão na liderança. Ok? Vamos lá? Como consequência, a embriaguez altera o raciocínio e o bom senso. Provérbios 31, 4 e 5. Além de retirar a inibição da pessoa, o álcool faz com que ela perca a motivação para fazer o que é certo. Tá? Além de entristecer ainda o Espírito Santo, Paulo diz, a Bíblia diz, né, em Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lembrando que a expressão não se embriagar está relacionada a não se envolver com aquilo que embriaga. Né? Então não é para chegar perto. Não perca a tua espiritualidade, o teu temor. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam o alcoolismo como a terceira causa de morte no mundo. Então, se a bebida forte é a terceira causa de morte no mundo, nós, os filhos de Deus, temos que resistir, não se relacionar. Definitivamente não se relacionar. Não deixar isso pertencer aos nossos hábitos diários, tá? De alimentação, que envolve a bebida e também o lazer, né? Então, se envolve com aquilo que é saudável. E olha só, terceira causa de morte no mundo. Em 2015, a pesquisa feita no Brasil indica que a cada 36 horas, um jovem, olha só, morre vítima do consumo do alcoolismo no Brasil. Ou seja, praticamente a cada 2 dias, nós perdemos um jovem no Brasil por causa do álcool. Então nós, o povo de Deus, os filhos de Deus, devemos protestar e não se relacionar com isso. Não usar a bebida alcoólica, não experimentar, não tomar, tá? Como um protesto. Isto aqui mata, destrói. E nós não iremos, como povo de Deus, nos relacionar com esse tipo de bebida, ok? No Brasil, lamentavelmente, 60% dos índices de cirrose hepática entre os brasileiros têm a relação com o álcool. É lamentável. Infelizmente, nós vimos aqui que estas coisas promovem uma grande destruição. E nós, como filhos de Deus, vamos estar se relacionando com essas coisas. Nós temos que não se relacionar com isso e lutar para as pessoas se libertarem, buscar a libertação em Cristo Jesus do alcoolismo. Já vou aqui ler alguns textos aqui, fazendo um comentário bíblico mais aprofundado. A escravidão das drogas. Nós temos aqui na primeira parte sobre o vício do alcoolismo e agora o vício das drogas. Tá? As drogas são substâncias químicas que provocam alterações no organismo. E onde é que está na Bíblia, Rodrigo, que não pode usar droga? A droga, ela destrói o corpo humano, sim ou não? Sim. A própria Organização Mundial da Saúde adverte que tanto o cigarro como a maconha, a cocaína, também o crack, substâncias químicas, estas coisas são prejudiciais à saúde física, emocional e física. E a Bíblia diz que aquele que destruir o corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. O corpo que nós temos não é nosso, é de Deus. E nós temos que santificar esse corpo. Temos que ensinar as pessoas a não usarem drogas, cigarro, vícios, porque destrói o templo do Espírito Santo. O maior argumento bíblico para não ter vícios é que não podemos destruir o templo do Espírito Santo. Temos que ter esse senso, esta consciência de preservação do templo do Espírito Santo. Conservar o templo do Espírito Santo. Temos uma alta responsabilidade com a saúde desse corpo, porque não é nosso, é templo do Espírito Santo. Morada de Deus em espírito. Então, é alto o nível de responsabilidade com a saúde do nosso corpo. Nós estamos falando aqui dos vícios, sem contar o sedentarismo
e a má alimentação, que o cristão tem que ter responsabilidade também com o sedentarismo e a má alimentação, mas o assunto não é esse. Estamos falando especificamente dos vícios, ok? Vamos lá então. A escravidão das drogas. As drogas afetam também o funcionamento do coração, fígado, pulmões e até mesmo o cérebro. Existem neurônios que as drogas destroem que nunca se refazem no nosso cérebro, tá? Lamentavelmente. O prejuízo é terrível. A maconha, a cocaína, o crack, o êxtase. As chamadas drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, são igualmente prejudiciais à saúde. Prejudicial. Mata aos poucos, mas mata. Tá? Em 2016, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes divulgou que quase 200 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido ao consumo das drogas. 200 mil pessoas. Então a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Tudo aquilo que está relacionado à destruição não provém de Deus. Porque a Bíblia diz, eu vim para que tenham vida e vida a tenham em abundância. Então tudo aquilo que destrói a vida não agrada a Deus. Então nós temos que ter ciência disso. O Brasil apresenta uma média de 30 mil mortes por ano devido ao tráfico de drogas. Por que eu estou dizendo isso? Já tem movimentos evangélicos usando a maconha como calmante. Pessoas que se dizem cristãs. Não, eu sou evangélico, sou protestante, sou cristão. E a maconha é algo natural, é um calmante natural. Não tem problema nenhum, pelo amor de Deus, irmãos. Nós temos que resistir a esses péssimos costumes que estão querendo entrar entre o povo de Deus, no meio do povo de Deus. Evangélicos que se dizem usuários de calmante natural, a maconha. Misericórdia. Nós não podemos nos relacionar com esse tipo de droga, com esse tipo de coisa que destrói a vida. As pessoas usam drogas principalmente para alterar o estado de espírito em busca de paz. Entretanto, as drogas agridem o corpo, que é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6, 19 e 20. O cristão não deve usar, olha só, nem participar de movimentos que visam legalizar as drogas, por incrível que pareça, irmãos. Tem pessoas evangélicas que já estão dizendo, se saísse um plebiscito nacional no Brasil a favor de legalizar a maconha, nós votaríamos que sim. Isso é um absurdo, evangélicos votando em favor da liberação da maconha, porque eles têm a errônea ideia de que vai diminuir o tráfico de drogas. Jamais você vai resolver um problema liberando outro. Jamais. Ok? Olha só, o vício é um mecanismo. O que é o vício? Vamos aqui um dado científico. O que é o vício? O vício é um mecanismo de fuga emocional em que o indivíduo foge de sua dor por meio do prazer. Então nós não precisamos de vício. Porque se é um mecanismo de fuga emocional, é um problema na emoção, na alma. A pessoa não se sente realizada, não tem paz. Então ela quer fazer com que a pessoa fuja dessa dor e então acaba entrando na questão do vício. Para nós que temos a paz do Espírito, temos a realização plena de vida, já sabemos por que existimos para a glória de Deus. Deus permitiu a existência da nossa vida para que venhamos habitar eternamente com Ele. Sabemos o propósito da nossa existência. Temos a certeza de que somos filhos de Deus. Passamos a existir para habitar eternamente com Deus. Já estamos vivendo a verdadeira vida. Sabemos que estamos no caminho certo para alcançar a plenitude da vida. Nós temos a paz. Nós temos a segurança. Nós temos a plena realização espiritual. Para que querer fugir de um problema, de uma coisa, e abraçar a solução nos vícios? Nós não temos esse problema. Por isso é importante ensinar a verdade para as pessoas, para que elas se realizem espiritualmente e emocionalmente, para que não venham a querer achar que fugindo dos problemas, abraçando os vícios, é a solução para as suas vidas. A falta do conhecimento da verdade em relação à existência da vida, o sentido da vida no coração das pessoas, é que faz com que elas sejam levadas para os vícios. Por isso nós temos que ensinar a verdade. Então, o vício é um mecanismo de fuga emocional, em que o indivíduo foge de sua dor por meio do prazer.
não se sente realizado, não sabe o porquê da existência da vida, não sabe o sentido da vida, não tem certeza do dia de amanhã, não tem certeza do seu futuro, é uma pessoa que não é feliz, não tem paz, e ela vai tentar buscar amenizar todo esse sentimento negativo, aonde? Nos vícios. Se ela conhecer a verdade, ela vai ter paz, alegria e não vai necessitar de vícios. Aleluia! Por isso a importância de ensinar a verdade. A palavra vício pode ter várias definições. Por exemplo, define o termo como, tem vários dicionários, né, que define o termo como um hábito repetitivo que degenera, tá? Ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Então, se está causando prejuízo, se está trazendo malefício, é um vício que não agrada a Deus. Tá? Existem N tipos de vícios. Nós estamos falando aqui de álcool e drogas, mas tem tantos outros vícios. Tá? Inclusive na oratória, quando a gente palestra sobre oratória, ensina em curso de oratória, eu mesmo fiz curso de oratória, eu também na doutrina que a gente leciona aqui na teologia sobre homilética, existe o vício de linguagem, que destrói a comunicação de uma pessoa se ela tem o vício de linguagem. Não estou falando de, às vezes, usar um termo incorreto, errar na pronúncia de uma palavra. Não, é um vício. Já imaginou que terrível seria para a minha comunicação se eu ficasse ensinando para os irmãos aqui e falando, aleluia Jesus, meus irmãos, o vício, aleluia Jesus, o vício não é bom, aleluia Jesus, porque o vício destrói, aleluia Jesus, e eu ia ficar fazendo você prestar atenção só no aleluia Jesus que eu estou falando. Isso é vício de linguagem. Quantos pregadores têm vício de linguagem que destrói a comunicação dele? Então, existem vários tipos de vícios que não promovem a prosperidade nas áreas da vida da pessoa. E aqui o vício traz uma destruição. Olha só, o vício é um hábito repetitivo que degenera, prejudica. Se esse hábito for repetitivo e prejudica, é um vício que não agrada a Deus e é pecado. A Organização Mundial da Saúde, por sua vez, considera um vício como uma doença física e psicoemocional. Então, ela pode ser uma doença física e também psicoemocional. Para a psicologia, o vício é um mecanismo de fuga emocional em que o indivíduo obtém prazer e foge de sua dor. Então, a pessoa, ela quer sensação de prazer e alegria. Mas é falso, meu querido. É falso. Ensine as pessoas, olha, o vício parece bom, só que é uma sensação de prazer falsa. É uma sensação de alegria falsa. Porque não traz alegria, só traz destruição. A alegria está no conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Existem infinitos tipos de vícios que são prejudiciais em diferentes proporções. O que separa o vício de um hábito comum é justamente o prejuízo que este comportamento causa na vida da pessoa. Então, se é um hábito que causa prejuízo, é um vício que traz prejuízo. E Deus não se agrada, ok? Existem muitos fatores que levam uma pessoa a desenvolver um vício. Presta atenção, isso aqui é muito interessante. Isso aqui é dado de pesquisa. Desequilíbrio emocional. A pessoa que não é equilibrada, ela pode pender facilmente para um vício. Necessidade de ser aceito. Isso aqui, acredito eu, que 99% dos adolescentes que começam a fumar cigarro, ele quer se sentir um jovem capaz, mostrar para o grupinho de amigos deles que ele é capaz, que ele é maduro, e ele acha que essa maturidade vai ficar bem mais expressada com o cigarro na mão. E daí ele começa a usar o cigarro e a ter o vício do cigarro. Por quê? Necessidade de ser aceito, de ser visto como alguém maduro. Isso é um desequilíbrio emocional. Falta de ensinamento em relação aos valores que verdadeiramente tornam uma pessoa madura. Não é um cigarro na mão que vai te fazer uma pessoa madura. Eu falo isso para os adolescentes e para os jovens. A maturidade está nas atitudes prudentes, nas atitudes sábias, e não num cigarro na mão. Mas o tolo, o ímpio que não conhece a verdade, ele acha que vai se mostrar maduro com um cigarro na mão. A maioria das pessoas começa a fumar na adolescência.
E começa a fumar com a necessidade de ser aceito. Mostrar que é mais maduro, que é mais capaz e acha que um cigarro na mão vai expressar melhor isso. Isso é uma tolice. Baixo autoestima. Às vezes a pessoa chega num grupinho de amigos ali, não é bem vista e tal. Ele, vou puxar um cigarro, vou mostrar também que pertenço ao grupo e tal. Começa a fumar e a usar o cigarro e também a beber. Eu me lembro antes de me converter, quando eu saía com as pessoas, quem não bebia era chamado de careta. Você é um caretão. Você é um coitado. Não sabe o que é aproveitar a vida. Então, a pessoa fica com a baixa autoestima, ela quer sair disso e entra no vício. Isso é uma tolice. Temos que ensinar as pessoas. A pessoa, para ser capaz, para ser vista como uma pessoa madura, para ser vista como uma pessoa inteligente, sábia, ela precisa de atitudes saudáveis. Atitudes saudáveis. Se ela agir de maneira saudável, ela vai ser vista como madura e inteligente. Hoje está ficando bem mais nítido essa verdade. Nós temos que ensinar as pessoas. Insegurança, busca por status, influência do comércio e da mídia. Que uma pessoa volúvel, não tem firmeza de opinião, ela se deixa levar pela opinião da mídia. Alguns aspectos da infância também podem interferir diretamente no desenvolvimento de vícios. Por exemplo, são eles: pessoas que tiveram pais viciados tendem a se tornar adultos com vícios, ou aversão a comportamentos compulsivos, uma vez que as crianças repetem ou repelem o comportamento dos pais. Então, 99% de um pai que é viciado vai influenciar o filho a também ser um viciado. Porque o próprio pai vai mandar o filho na mercearia comprar uma carteira de cigarro. Então, isso é um erro. Espero que não tenham pais evangélicos, que mandem os filhos comprar cigarro escondido, porque às vezes tem pai que é evangélico e fuma escondido. Aí manda o filho comprar o cigarro. É um crime que está fazendo, assassinando a vida espiritual de uma criança, de um adolescente, indo pedir para comprar um cigarro. Pessoas que tiveram pais ausentes e que eram compensados com bens materiais crescem com a ideia de que qualquer coisa externa será capaz de suprir o amor e o vazio emocional. Muitos que não tiveram a atenção dos pais abraçaram o vício do cigarro também, do alcoolismo e, por que não dizer, das drogas também. Pessoas que tiveram todas as necessidades atendidas prontamente também têm uma grande tendência aos vícios. Fazer tudo que o filho quer também. Pois crescem sem limites e com dificuldades para lidar com frustrações, buscando prazer a qualquer custo. Isso aqui são fatores que levam a pessoa ao vício. Pessoas que foram rejeitadas ou muito comparadas com outras crianças durante a infância podem desenvolver vícios para se sentirem aceitas. Essas pessoas são muito influenciadas pela mídia e pela moda. Pessoas que não têm inteligência emocional e não sabem como lidar com suas emoções encontram nos vícios uma forma de fugir do mundo interior. Cheio de problemas, ela vai e se joga no vício para fugir dos problemas interiores. O descontrole e a falta de consciência fazem com que uma pessoa seja levada pelo impulso do vício. Descontrole. Por isso que é maravilhoso, irmãos, ensinar a Bíblia, servir a Deus na igreja, aprendendo com a palavra de Deus, porque a gente recebe o Espírito Santo e vem junto com o fruto do Espírito, com a pessoa do Espírito, vem o fruto do domínio próprio. Aí você tem equilíbrio. O descontrole e a falta de consciência faz com que uma pessoa seja levada pelo impulso do vício e pelo desejo de suprir suas necessidades. Ansiedade, raiva, tristeza, solidão, carência, culpa, alegria e medo. Essa alegria é uma alegria da euforia, de momentos pecaminosos. São algumas emoções e sentimentos que provocam diferentes reações em cada pessoa. Quando o indivíduo não tem consciência de como cada sentimento age em sua vida, acaba criando formas inconscientes de extravasar e, lamentavelmente, vai acabar cedendo aos vícios. Por isso é importante conhecermos a palavra, termos a pessoa do Espírito morando em nós e termos sabedoria e domínio próprio para não se deixar levar pelos apelos do vício, que é feito pela mídia, pelos formadores de opinião, pela influência de pessoas que estão no nosso meio.
Temos que tomar cuidado. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, está escrito: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que isso significa? Quer dizer que o vício está relacionado com o desejo da carne. Mas neste versículo Deus explica que temos o poder de dominar a carne através da palavra de Deus e da obediência. Deus falou: olha, cumpre dominar, é a palavra de Deus. Se der ouvido à palavra de Deus, a gente recebe, sozinho a gente não consegue. Mas aqui não significa que o homem vai conseguir sozinho. Não, Deus estava junto. Deus aparece no cenário aqui. Deus disse: a ti cumpre dominar. Deus deu uma ordem, é para dominar. Se a pessoa crê na palavra de Deus, ela vai receber a força necessária para dominar. E aí então haverá a condição de rejeitar o vício, tá? Mas neste versículo Deus explica que temos o poder de dominar através da palavra dele, da obediência, porque a palavra explica que se fizermos o bem, o Senhor nos aceitará. Assim diz as Escrituras: amai o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que ter amor a si próprio e não aceitar na nossa vida nada que destrua a nossa vida. Se cumprirmos a palavra de Deus, crendo, receberemos a força necessária para dominar o impulso da carne em relação aos vícios. E aí então, por que hoje tem milhares e milhões de pessoas que são libertas do vício? Porque o Espírito Santo revelou a palavra, nós decidimos obedecer e recebemos a força do Espírito para dizer não ao vício. E nós temos que contribuir com a libertação das pessoas. Comunique o Evangelho para que as pessoas sejam libertas. Agora vejam bem, nós temos aqui textos que mostram que os vícios, que são obras da carne, não agradam a Deus. Olha só, as obras da carne são manifestas, as quais? Prostituição, tem gente que é viciado em pornografia, a impureza, a lascívia, que é a sensualidade, tem gente que é viciado em querer mostrar a formosura do corpo, fazer apelo ao sexo, mostrando a formosura do corpo, a sexualidade, é viciado nisso. A idolatria, também a autoidolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, iras, facções, dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes, tantas coisas más que existem, semelhantes, que é mal, que é prejudicial, a estas contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia. Vício é pecado. Hábitos que prejudicam a saúde mental, física e emocional, e por que não dizer espiritual, é pecado. Temos que ensinar as pessoas. Gálatas 5:19 ao 21. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui fala com clareza os bêbados, que era o vício mais comum naquela época. Não havia tanto a questão do tabaco, tá? Mas hoje o cigarro é um vício. Então as pessoas que têm esse vício, que destrói, temos que ensinar que isso não agrada a Deus. É pecado que compromete a salvação da pessoa. Não vai herdar, a Bíblia é bem clara, não vai herdar o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Temos que ensinar a palavra de Deus. Mais um texto. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo os desejos dos homens. As pessoas que não temem a Deus têm essas práticas, já é um alerta para nós. Olha as práticas dele, não teme a Deus, não serve a Deus. Não basta dizer que conhece Deus. Hoje eu preguei no culto da manhã com Deus aqui, eu disse, eu chego para uma pessoa e dizer, você acredita que Deus existe? Ela vai dizer, acredito. Tá, mas você serve a Deus como Ele quer pela sua palavra? O que você vai ouvir? Eu não sou um cristão praticante. Não basta saber que Deus existe, tem que servir a Deus. Tem que praticar a vontade de Deus. Então, olha só, para que no tempo que vos resta, não vivais mais segundo os desejos dos homens,
mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vossa vida, fizéssemos a vontade dos gentios, igual a todos que não temem a Deus, andando em dissoluções, em concupiscências são desejos da carne, em chocarrices, que é as piadas, aquilo que a comédia, que são coisas, a ridicularização do próximo, tá? Que seria hoje o bullying, uma série de coisas que ridicularizam o próximo, não agrada a Deus, tem que tomar cuidado. Glutonarias, tá? O avançado apetite pelas coisas, bebedices, tá? Esse avançado apetite pelas coisas aqui, entra também a vontade de comer, que geralmente as pessoas relacionam glutonaria só a vontade de se alimentar, comer comida. Não. O forte apetite pelas coisas é onde entra a questão do cigarro, da maconha, da cocaína. A pessoa não pode ficar sem, do crack. E o meu corpo precisa disso. Então isso é glutonaria. É o forte desejo de você experimentar algo, ingerir algo. Tá? Bebedices. Se alguém perguntar para você, não está na Bíblia a questão do cigarro, mostra para ele aqui a glutonaria, que é o forte desejo de ingerir alguma coisa, de experimentar alguma coisa. Geralmente se relaciona só a questão de almoçar, de jantar, de comer, mas não, o vício do cigarro, porque o cigarro, ele toca a questão do paladar, o gosto. A pessoa tem um desejo compulsivo. Eu tenho que sentir o gosto do cigarro, eu tenho que sentir o gosto do crack, da cocaína, e isso é glutonaria. É um forte desejo de ingerir algo, experimentar algo. Bebedices, abominações idólatras, e acho estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de solução, blasfemando de vós. Então as pessoas nos acham estranhas. Mas não, nós queremos ir morar no céu, nosso Deus é santo. Isso prejudica o templo do Espírito Santo. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Eles vão se acertar com Deus um dia. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. 1 Pedro 4, 2 ao 7. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então está aqui vários textos que mostram. Levítico 20, 23. Não andareis nos costumes dos povos, que eu expulse diante de vós, porque eles fizeram todas essas coisas e eu os abominei. Não foi Deus que rejeitou por maldade. Eles fizeram essas coisas e rejeitaram Deus, se afastaram de Deus. Aí Deus simplesmente deu a sentença das atitudes que os povos decidiram tomar, se afastarem de Deus. Aí Deus simplesmente deu uma sentença. Mas Deus é longânimo. Deus é longânimo. É tanto que Deus deu 400 anos para os cananeus se arrepender. Deus disse para Abraão, meu povo vai ficar no Egito 400 anos. Até se completar a medida da iniquidade dos cananeus. Deus deu 400 anos para se arrepender. Não se arrependeram. Aí Deus uniu o útil ao agradável. Tirou o seu povo do Egito e usou o seu povo como juízo sobre os cananeus. Por isso que antes de entrar na terra prometida, Deus disse, entre lá e matem todos eles. Que tem pessoas que não interpretam direito esse versículo, esquece que Deus avisou Abraão que a iniquidade deles ia subir e também Deus estava dando tempo para se arrepender e acham que Deus é ruim. Tem pessoas por aí que criticam os cristãos dizendo, Deus é sanguinário. Onde é que já se viu tirar o povo do Egito e mandar matar os cananeus? Mas eles não conhecem a Bíblia. Os cananeus eram terríveis, matavam seus filhos nas mãos ardentes dos ídolos, aquecia as mãos dos deuses, largava as crianças ali para derreterem vivas em oferenda aos deuses. Deus se cansou disso e decidiu executar juízo sobre eles. Agora aqui, Deus disse, não ande nos costumes desses povos, que eu rejeitei eles, porque eles rejeitaram a mim. Então nós vimos aqui vários textos que ensinam sobre o vício do álcool e o vício das drogas. Devemos fugir destas coisas que só fazem o mal na vida das pessoas, só trazem o mal para a vida das pessoas. Agora a segunda parte, é um pouco mais curta, fala dos jogos de azar, uma armadilha para a família. A ilusão do ganho fácil. Tem essa questão também aqui que está relacionada à avareza, né? A pessoa ama o dinheiro e vive envolvida com os jogos.
Tem pessoas que... Por que as pessoas jogam todo dia? As casas lotéricas, todo dia. Eu vou pagar minhas contas na casa lotérica, chego lá, as pessoas... Quer apostar aqui? Quer jogar aqui? Quer adquirir isso? Quer adquirir aquilo? Não, muito obrigado. Não, agradeço, não quero. Eu agradeço a gentileza da pessoa tentar me ofertar, me tratar bem. Ela está fazendo o trabalho dela. Eu não estou agradecendo o jogo. Eu não agradeço o teu trabalho, a tua gentileza de tentar me agradar de alguma forma, mas eu não jogo. Muito obrigado, não jogo. Nunca. Mas por que as pessoas todo dia oferecem? Porque as pessoas, a verdade é essa, irmãos, as pessoas amam o dinheiro. Amam o dinheiro, querem ter dinheiro, querem adquirir dinheiro a todo custo, querem ser ricas, são ansiosas pelo materialismo. Isso é pecado. Isso é pecado. Não, se a pessoa não tiver essa ansiedade, essa avareza no coração, ela não vai querer nem jogar. Ela vai trabalhar para adquirir de forma lícita, para adquirir de forma que agrade a Deus o dinheiro. De acordo com a vontade de Deus. Tem pessoas que querem enriquecer a todo custo e Deus nem vai permitir isso. Porque não é isso que Deus quer para a pessoa. Então nós temos que tomar cuidado. A ilusão do ganho fácil, a sedução dos jogos de azar ocorre pela esperança de se obter lucro instantâneo. As pessoas, anote essa frase, as pessoas que jogam perdão, acabei mordendo minha língua aqui. As pessoas que jogam todos os dias, estas pessoas são ansiosas em ter dinheiro, muito dinheiro. A ansiedade domina o coração dessas pessoas. As pessoas que jogam todos os dias são pessoas ansiosas e a ansiedade é um pecado. Jesus disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. A pessoa que é ansiosa não confia em Deus, não tem paz na alma, não descansa no Senhor. Ela é uma pessoa que não tem fé. Ela a todo custo quer ganhar dinheiro e gasta o dinheiro naquilo que não é pão. Poderia dar melhores condições para a família, poderia dar melhores condições para os filhos, poderia fazer uma administração financeira mais adequada para o futuro e ela joga dinheiro fora todos os dias. E diga-se de passagem, quem elabora os jogos sabe que é muito difícil. Hoje os computadores programam e acertar uma sequência de número é uma a cada 10 milhões de chance, é uma a cada 100 milhões de chance. Então os organizadores que fazem, eles sabem que eles vão colher muito dinheiro mesmo dos ansiosos, as pessoas ansiosas, tá? E você acha que Deus se agrada disso? Onde é que vai todo o dinheiro que o governo arrecada, que a Caixa Econômica arrecada? Eles não prestam conta desse dinheiro. O que eles fazem com esse dinheiro? Eles estão... Acho tão engraçado o governo brasileiro. Às vezes o cidadão de bem faz alguma coisa ali na sociedade e tal, eles prendem, não, é crime contra a economia popular, você não pode enriquecer dessa forma, etc e tal. Mas os bancos tiram dinheiro, milhões da população brasileira, todos os dias com jogos da Caixa Econômica, enriquece e o governo não fala nada. E o povo também está com uma viseira, não percebe que ele só enriquece e tira o dinheiro do povo todo dia. E a minoria das pessoas ganha alguma coisa. E a grande maioria das pessoas que ganham em loteria estão com a vida desgraçada. Porque parece um dinheiro maldito. Então tem que tomar muito cuidado. A ilusão do ganho fácil. Também os males dos jogos na família. Eu conheço pessoas que perderam tudo nas casas de jogos. No baralho, na sinuca. Perderam até a casa. Perderam o carro. É uma coisa maldita. É uma avareza pelo materialismo. Tem que tomar muito cuidado. E consequências para a saúde. Os jogos de azar, assim como o álcool e o cigarro e as demais drogas, causam dependência psíquica e química, respectivamente. Olha só, em 1992, a Organização Mundial da Saúde concluiu que jogar os jogos de azar faz mal à saúde, viu? Incluindo o jogo compulsivo no Código Internacional de Doenças. Quando em crise de abstinência, o jogador sofre com tremores, náuseas, depressão, graves problemas cardíacos. Cerca de 80% dos viciados em jogos de azar relatam algum tipo de ideia suicida, como uma forma de fugir da vergonha moral de suas dívidas. Está mais do que provado que os jogos também destroem as pessoas. E as pessoas são compulsivas, ansiosas e se envolvem com o jogo. O jogo é um apelo
maligno para seduzir a carne, para destruir as pessoas. Tem que tomar cuidado. Os filhos de Deus não devem ficar ansiosos se envolvendo com jogos. Não. Confiar no Senhor, que o Senhor vai abrir as portas, vai dar sabedoria, vai dar saúde, a gente vai trabalhar, vai ser ofertante fiel, dizimista fiel, e Deus nos dará dignidade e honra. Suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, é o que diz a Bíblia. E nós não iremos ter tribulações por meio dos jogos de azar. Olha o que a Bíblia diz. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Tanto o governo que oferece vários jogos para o Brasil é desonesto. Porque os bilhões que eles arrecadam não distribuem de forma justa para o povo. Só eles ficam enriquecendo. E aqui no Brasil, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Então, quem oferece esses jogos nas casas lotéricas todo dia, o governo brasileiro, cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Isso é uma injustiça e é pecado. Provérbios 13 e 11. O dinheiro ganha com desonestidade. O governo que elabora muitos jogos é desonesto, porque ele mais tira do povo do que oferece para o povo. Mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. É melhor ajuntar com Deus, irmãos, e não confiar nos jogos. Provérbios 13 e 11. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6 e 10. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca te abandonarei. Está em Hebreus 13 e 5. Então nós temos que confiar no Senhor. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, e levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, conforme 1 Timóteo 6, 9 ao 10. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quem que falou isso? O sábio Jesus Cristo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6 e 24. O Senhor Jesus ensinou, não ame o dinheiro. Tá? Confie em Deus, sirva a Deus. Se Deus quiser fazer você prosperar, Ele vai te dar meios saudáveis para prosperar. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eclesiastes 5 e 10. Já viu a pessoa que é materialista? Nunca está satisfeita. É como a sanguessuga. Cada vez quer mais, cada vez quer mais. Não tem paz na alma. Eu fui orar numa casa aqui em Lages, uma mansão, literalmente uma mansão. Só a sala da pessoa que eu estava lá é 2 vezes maior que a minha casa. E a pessoa chorava, tremia e dizia, humanamente falando, nós temos tudo, porém não temos nada, porque não somos felizes. O desejo de querer ter cada vez mais não supre a necessidade da alma, da verdadeira felicidade. Tem que tomar cuidado com isso. Nós temos aqui, irmãos, vários textos que mostram que o vício é pecado e também os jogos é pecado. Deus não quer ver seus filhos ansiosos, desequilibrados com os vícios e ansiosos numa corrida gananciosa em querer ter dinheiro e bens materiais. Isso jamais não agrada a Deus e jamais vai ser lucro e benefício para os filhos de Deus. Nós temos que ter, como diz a parte final da lição, uma vida sóbria, honesta e fiel. A bênção da sobriedade, a expressão grega nephralios, refere-se à sobriedade em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Ser sóbrio, sem vícios, é verdadeiramente uma postura que agrada a Deus. E honestidade e fidelidade. Uma pessoa honesta não explora o seu próximo, assim como o governo está explorando o povo, mas conduz seus negócios temendo ao Senhor. Não retira seu sustento da jogatina, à custa de quem perde dinheiro, nos jogos de azar, enganando e defraudando. Sempre tem alguém mais esperto que quer defraudar o outro nos jogos. O verdadeiro cristão não busca amparo na sorte, mas provê a si e sua família por meio de trabalho honesto, com o suor do rosto. A fidelidade do cristão é com a palavra de Deus, mesmo que alguns vícios e jogos de azar sejam lícitos pelas leis do Estado, o salvo em Jesus não se permite contaminar. E eu acrescento, se envolver com as práticas pecaminosas de quem não teme
a Deus. Nunca vai ser saudável para os filhos de Deus. Conclusão. Os vícios e os jogos de azar legais ou ilegais são práticas reprováveis e prejudiciais à sociedade e à vida espiritual do povo de Deus. Os vícios escravizam e destroem as vidas e famílias. De igual modo, fazem os jogos de azar. Portanto, o cristão deve abster-se da prática de qualquer vício, dedicando-se ao trabalho honesto para o sustento de sua casa. Muito feliz essa conclusão. Cabe ao salvo resistir ao pecado e não se deixar dominar por coisa alguma. Que conclusão maravilhosa. Então, resumindo, todo hábito que destrói e todo envolvimento ilícito que defrauda, que prejudica ou a família, ou traz muitas vantagens inadequadas, ilegais, para pessoas que são exploradores, não tem a bênção e a aprovação de Deus. Vícios e jogos de azar não agradam a Deus. Irmão Rodrigo, qualquer tipo de jogo, eu não estou falando de uma brincadeira saudável que não envolve apostas, que não prejudica a família, que não prejudica o bom testemunho do Evangelho. A gente costuma aqui na nossa pátria, no Ocidente, brincadeira saudável, a gente usa a expressão jogo. Vamos jogar aqui uma brincadeirinha, uma coisinha aqui, algo saudável que não prejudica, não tem problema, tá? Mas, se prejudica, traz prejuízo para a família, traz prejuízo para o Evangelho, aí repense, não agrada a Deus e pode prejudicar o teu arrebatamento e a tua salvação. Eu convido você, domingo, estar na igreja com os irmãos para aprender a lição de número 11. Deixa o teu ok, se inscreva no nosso canal, divulgue essa lição e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.